Olha só, agora nós temos um aqui da Selecom. Nesse aí, terceiro exercício aí, diz assim. Numa sacola onde há X frutas diferentes e Y sanduíches diferentes, sabe-se que o número de frutas é uma unidade a mais que o número de sanduíches. O número máximo de maneiras distintas de escolher uma fruta e um sanduíche é 56. O valor de x mais y é igual a... Bom, como que eu posso resolver isso? Esse exercício é um tipo que a gente pode fazer um sisteminha, porque eu tenho ali, fazendo referência a dois tipos, né? Um fruta, outro sanduíche, e eu não tenho essa quantidade. Inclusive, o próprio exercício já deu como sugestão x e o y, né? X frutas e y sanduíches diferentes. Então, o x está representando aí a quantidade de frutas e o y a quantidade de sanduba aí. Então, eu tenho x frutas, y sanduíches. O que ele me deu? Que o número de frutas é uma unidade a mais que o número de sanduíches. Como que eu posso representar isso? X igual a y mais 1. O número de frutas, x, olha só a linguagem matemática, é igual a uma unidade a mais que os sanduíches. Portanto, é igual a y mais 1. Aí a outra informação. O número máximo de maneiras distintas de escolher uma fruta e um sanduíche é 56. Essa linguagem matemática, número de maneiras distintas de escolher algo, ele nos remete a algo chamado princípio fundamental da contagem. As regras de contagem, eles são formas de nós encontrarmos a quantidade de vezes que uma determinada situação ocorre, levando em consideração vários fatores. Então, são várias regras para a gente encontrar a quantidade de combinações possíveis entre dois ou mais elementos. O princípio fundamental da contagem, ele trata exatamente isso daí. Eu posso encontrar a quantidade de maneiras distintas de combinar duas coisas simples, multiplicando elas. Então, essa linguagem, quantidade de maneiras distintas que eu consigo pegar um sanduíche e uma fruta, combinar eles, basta multiplicar. Ou seja, x vezes y igual 56. Então, existem 56 formas de eu combinar um sanduíche com uma fruta. Agora, veja bem, gente. Você pode desenvolver esse sistema ou pode, só de forma lógica, tentar encontrar essa resposta. Que eu acho que aqui é mais fácil você fazer isso. Pensa assim, eu tenho dois números. Um é o x, o outro é o y. Quais são os números em que um é uma unidade a mais que o outro? O que quer dizer isso? Se um é 5, o outro é 6. Se um é 6, o outro é 7. Se um é 10, o outro é 11. É uma unidade a mais. E o produto entre eles é igual a 56. Quais são os números que multiplicados dá 56 e a diferença entre eles é de uma unidade? 7 e 8. Então, você pode pensar assim, às vezes é mais fácil por tentativa do que desenvolver isso. Se x for 5, pensa assim, se x for 5, o y tem que ser 4, porque o x é uma unidade a mais. Ou então você pensa no y e depois você encontra o x. Vamos supor, y é 5, então 5. Então, meu x vai ser 6. 6 vezes 5, 30. Opa, ó, é 56, está longe. Vou tentar outro. Se o y for 6, o meu x vai ser 7. 7 vezes 6, 42. Também não bateu. Agora, se um for 7 e o outro vai ter que ser 8, 8 vezes 7,
56. Então, está aqui, ó, 8 e 7. Só que o que o exercício quer saber? A soma de x mais y. Então, eu encontrei que aqui é 8 e que aqui é 7. 8 mais 7, 15. Isso que era para fazer nesse exercício. Ah, professor, e se eu fosse resolver por equação? Aí você teria que substituir aqui, ó. Você pega x vezes y igual a 56, x igual a y mais 1, substitui no lugar do x y mais 1, vai dar aqui uma equaçãozinha do segundo grau. Você vai encontrar a mesma resposta. Só vai te dar mais trabalho, porque você vai ter que fazer na forma de equação. Esse exercício aqui, por lógica, por tentativa, erro e tentativa, é a forma mais prática de fazer. Tá? É melhor você ir tentando, você chega lá. Outro, também dá... Não, agora é FGV. Olha só, complete o quadro. Pessoal, exercício de completar o quadro, só nós fizemos pelo menos uns 3 já, exercício envolvendo completar quadro. Então, vamos ficar espertos com relação a isso. É uma tendência da banca cobrar exercícios assim, tá? Então, eu tenho aqui o seguinte, complete o quadro a seguir. Ele quer o valor de 2 posições dentro desse quadro. Então, aqui a ideia é, eu tenho horizontal e vertical. Em ambos é soma, tanto na horizontal quanto na vertical. Somando aqui, na horizontal, o torcedor do Bahia tem que dar 58. Eu já tenho 32. Então, dá para descobrir aquele, descobrindo aquele, eu descubro esse. É uma saída. Ou, pensa que 58 para 100, porque a soma aqui tem que dar 100, então aqui está faltando 42. Bom, a soma de 30 mais x tem que dar 42. Se aqui é 30, então x só pode ser 12. 30 mais 12, 42. Então, já achei o x. Beleza. Se aqui é 32 e aqui é 12, aqui então vai ser 44. E aqui tem que dar 100. Então, y mais 44 tem que dar 100. 56. O que ele quer? X mais y. 56 mais 12, 68. Tranquilo, gente? Pelo amor de Deus, não podemos errar uma tabela se cair. Tabela é assim, olha na horizontal, olha na vertical, vai ser soma, ou horizontal ou vertical. O próximo. Bom, vamos falar de números fracionários, gente, que é outra tendência aí. Operações com números fracionários, nós começamos a falar na aula passada. A gente tem que ter em mente, numa fração, como que eu represento ela. Então, toda fração, se eu tenho lá 3 de 7, isso quer dizer que de um total de 7 partes, eu estou usando 3 delas. Tão importante quanto reconhecer isso, é reconhecer quanto que resta. Tá? E eu insisto em vocês na identificação do resto. Então, se eu tenho 3 sobre 7, restam 4 sobre 7. Se eu tenho 2 sobre 5, restam 3 sobre 5. Certo? Com relação a isso, tranquilo? Enxergar o resto, beleza. Uma outra coisa importante nesse processo é a gente encontrar fração de fração. Para encontrar fração de fração é só multiplicar. Quanto que é 2 terços de 4 quintos? 2 terços de 4 quintos são 2 terços vezes 4 sobre 5.
E para resolver isso, multiplica de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Então, 2/3 de 4/5 é 8 sobre 15. É assim que eu encontro fração de fração. Só multiplicar uma pela outra. Tranquilo? Bom, com base nisso, vamos para os exercícios. Essa é a base para a gente resolver os exercícios aí que vão aparecer. Ingrid gastou 5/9 do que possuía comprando uma bolsa. E do que sobrou, gastou 1/3 com uma blusa. Sabendo que lhe restou R$ 200, o valor que Ingrid possuía no início era de... 1 minuto para vocês aí. Vamos lá. Ingrid gastou 5/9 do que possuía comprando uma bolsa. E do que sobrou, 1/3 com uma blusa. Sabendo que lhe restou R$ 200, o valor que Ingrid possuía no início era de... O segredo para resolver esse tipo de exercício, gente, é começar de trás para frente. Eu tenho que trabalhar com essa palavra resto, porque a informação em dinheiro que eu tenho é do resto. Então, eu tenho que vir de trás para frente. Agora, eu preciso encontrar a fração correspondente a esse resto. Como que eu vou encontrar essa fração? Bom, ela tinha um valor inicial, certo? Valor inicial de Ingrid. Eu sei qual era o valor inicial? Não. Como que eu represento? X. Então, ela tinha X reais na bolsa dela. Quanto que ela gastou? 5/9. Ou seja, ela gastou 5x sobre 9. Ela gastou 5/9 do que ela possuía. Então, é 5 vezes o valor que ela possuía dividido por 9. Isso foi o que ela gastou. Se ela gastou isso, quanto que restou dessa primeira compra? 4x sobre 9. Tudo bem até aqui? Gastou 5, então restaram 4. Não esqueça de colocar o x, porque o x representa o valor inicial. Beleza. Aí, o que ela falou? E do que sobrou, ela gastou 1/3 com uma blusa. Então, do que sobrou, o que sobrou? 4x sobre 9. Desse valor, ela gastou 1/3 com uma blusa. Se ela gastou 1/3, gente, quanto que restou? Não foi 2/3? Então, do que sobrou, ela gastou 1/3. Então, restou 2/3. Do que sobrou. O que sobrou? 4x sobre 9. E ela disse aqui no exercício que o que restou em dinheiro foi R$ 200. Então, 2/3 de 4x sobre 9 é exatamente a
2 sobre 3 vezes 4x sobre 9. Foi isso que restou, 2/3 do que tinha sobrado. Então, sobrou aqui, na verdade, 2 vezes 4, 8x, 3 vezes 9, 27. Então, quanto que restou para essa mulher, para Ingrid? 8x sobre 27. E isso corresponde a quantos em reais? R$200. Então, é só fazer uma continha agora, ó. 8x sobre 27 é igual a 200. 8x é igual a 27 vezes 200, 5.400. X é igual a 5.400 dividido por 8. X igual a 675. Então, quanto que ela tinha no início? R$675. Então, a dica, quando tem fração e ele me dá como referência um resto, eu tenho que encontrar qual é a fração que representa esse resto. E eu vou descobrir ela assim. Gastou 5 nonos, então sobrou 4 nonos. Do que sobrou, ela gastou 1/3. Se ela gastou 1/3, então restou quanto? Restou 2/3 do que sobrou. Então, restaram 2/3 de 4x sobre 9. Como que eu acho 2/3 de 4x sobre 9? Multiplicando. 2 vezes 4, 3 vezes 9. Então, isso aqui é a fração que representa o que restou. E 200 é o valor em dinheiro. Agora é só fazer uma continha, equaçãozinha do primeiro grau. Está dividindo 27, passa para o outro lado, multiplicando. 27 vezes 200, 5.400. O 8 está multiplicando, passa dividindo. Pronto, cheguei na resposta. Compreendestes? É que o único ruim de você fazer de cabeça é que você sempre fica naquela dúvida. Será que meu raciocínio está certo? Você fica meio inseguro. Mas ó, ele falou, ela gastou 1/3 no final e restou 200. Então 200 é 2/3. 2/3 do que sobrou. Sim. Não é do total da dívida. Então, aí 2/3 do que sobrou. Então, se 2/3 é 200, 3/3 é 300. Então, 300 que ela tinha antes de comprar o curso. 300 seria o 4 nono. Sim. Aí eu só tirei 4 nonos dos 300, que é mais fácil. Não, é uma forma de você enxergar. É uma forma também de fazer. Mas de todo jeito você veio de trás para frente. Você pegou os 2/3, você transformou ele em 3/3, aí depois você descobriu que 3/3 seria 300, então isso aqui é igual a 300, e aí daqui você transformou para mais esse daqui. Descobriu quanto que é 5 nonos. É um outro caminho, né? Mas assim, como a gente tem a fração, e trabalhando, para quem caiu do caminhão aí, eu vou repetir. O valor inicial é x. O exercício falou que ela gastou 5 nonos. Então, se ela gastou 5 nonos, quanto que sobra? 4 nonos. Isso foi o que sobrou. Aí o exercício continua dizendo o seguinte, que ela gastou 1/3 do que sobrou. Se ela gastou 1/3 do que sobrou, então restou 2/3 do que sobrou. E esse valor corresponde a R$200. Quanto que é 2/3 do que sobrou? É 2/3 vezes o que sobrou. Multiplica em cima, multiplica embaixo, eu cheguei nesse valor aqui, 8x sobre 9. Como ela falou que sobrou R$200, então isso aqui é igual a 200. Aí, daqui para frente, uma continha mais simples. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo, chega na resposta. Mas é só um dos caminhos, é uma forma de fazer, não é a única, tá, gente? Não existe assim uma forma engessada. Só desse jeito que faz? Não. De repente você consegue fazer de outro jeito, por análise lógica, e chegar na resposta também. O único ruim, o inconveniente, quando você não apoia numa equação em si, assim, que você fica naquela dúvida, né? Será que eu posso fazer isso? Aí tem outra resposta. E eu já vi muita gente errar por conta disso. Olha só essa situação aqui, ó. Próximo exercício. Em uma obra, há várias tábuas, todas
iguais. Cada tábua pesa 6 kg mais 1/6 de tábua. O peso de 20 tábuas é. Tempo. Presta uma caneta. E aí, deu quanto? Olha só, gente.
esse exercício, aquilo que eu falei para vocês, a leitura é muito importante. Ele fala que todas as tábuas são iguais, cada tábua pesa 6 quilos mais 1/6 de tábua, não é 1/6 de 6 quilos. Essa foi a pegadinha da questão. Ele fala mais 1/6 de tábua. Então vamos pensar assim. Vamos supor que a tábua pesa X quilos. Tá? A tábua pesa 6 quilos. X quilos. Ele falou que uma tábua X é igual a 6 quilos mais 1/6 de tábua. O que é 1/6 de X? É X sobre 6. Isso que é 1/6 de X. 1/6 de tábua é o peso da tábua dividido por 6. Então, como a tábua é X, então é X sobre 6. Ele falou que o peso total de uma tábua é igual a 6 mais isso aqui. Bom, agora é só resolver essa parada aqui. Então, eu vou ter aqui, ó. Para resolver isso, gente, ó, para eliminar esse cara aqui, ó, de baixo, você tem uma forma assim, ó. Que número que está aqui embaixo? Não é o 6? Para você não precisar fazer aquele negócio de MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, pensa assim. O único número que está aqui embaixo é o 6. Então, eu posso multiplicar por 6 tudo isso aqui, ó. Eu só não vou multiplicar por 6 quem está em cima dele. Eu multiplico tudo. Então, eu vou ter aqui, ó, 6x igual 6 vezes 6, 36 mais x. Pronto, e some o 6. Ele vai desaparecer. Ele vai multiplicar todos os outros. Ele só não multiplica quem está em cima dele. E vai multiplicando lá em cima. Então, quando você tiver um número embaixo, assim, só um número, multiplica todos os elementos que tem por ele. Você só não vai multiplicar quem está em cima dele. Aí, daqui para frente, eu tenho, ó, 6 menos x igual a 36. 6 menos x é 5 e 36 dividido por 5 vai dar 7,2. Ou seja, o peso de uma tábua é 7,2. Como ele quer saber 20 tábuas? 7,2 vezes 20. 0. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7, 14, uma casa, vírgula, uma casa, vírgula. 144. Mas esse exercício aqui, gente, teve tanta polêmica nesse exercício, um monte de gente querendo entrar com recurso, porque não prestaram atenção nesse detalhe. Ó. Muita gente fez 1/6 de 6. Ele aparentemente parece estar meio confuso, mas a grosso modo, quando a gente começa a analisar, ele está bem específico. Cada tábua pesa 6 quilos, mais, esse mais soma, 1/6 de tábua. Então, ele está fazendo referência que esse 1/6 é do peso da tábua, não é do 6 quilos. E muita gente interpreta como 6, e pior que tem a resposta lá. Tá? Se você faz, você encontra a resposta. E aí que deixa mais bugado ainda, porque você sai feliz achando que acertou e no final, acertou? Bom, gente, outra coisa que é explorado também no raciocínio lógico, gente, é a parte de porcentagem. A parte de porcentagem é algo simples também da gente trabalhar. O que é a porcentagem, gente? A porcentagem é uma razão decimal. Por que fala porcento? Porque é dividido por 100. Então, para nós encontrarmos a porcentagem de alguma coisa, nós temos que fazer essa razão centesimal, que é o dividir por 100. A Selecom costuma cobrar exercícios também envolvendo porcentagem.
Lá no edital não aparece especificamente essa palavra, porcentagem, mas lá aparece problemas envolvendo números reais. E problemas envolvendo números reais engloba tudo isso, inclusive porcentagem, regra de 3, tudo isso. Muito embora ele não foi específico nessa linguagem. Então, o símbolo da porcentagem é sempre assim, algum valor sobre 100. Tá? Como que eu leio? O valor que tiver indicado aqui, por cento. É assim que eu leio. Se é 20, é 20%. Se é 30, 30%. Agora, uma coisa importante para nós sabermos é o seguinte. Como que eu acho a porcentagem de alguma coisa? Como que eu acho 20% de 50? Cara, para encontrar a porcentagem de qualquer coisa, basta você multiplicar e dividir por 100. Se quiser fazer aquele esqueminha de regrinha de 3, tal, beleza. Mas a forma mais prática, direta, é multiplicar e dividir por 100. 20% de 50 é 20 vezes 50 dividido por 100. É assim que faz. A divisão por 100 também é muito tranquila. Porque se tiver zero, eu corto zero. E se não tiver zero, eu ando 2 casas da direita para a esquerda. Fechou? Então, ó, como tem zerinho aqui, ó, 2, 0, 2, 0, conclusão, 2 vezes 5, 10. 20% de 50 são 10. E se eu tiver, por exemplo, 15% de 18? 15% de 18. Aí eu vou fazer 15 vezes 18 dividido por 100. Nesse caso, não tem zero para cortar. Ah, não tem zero? Multiplico o normal. 15 vezes 18 vai dar 225 mais 75. 300. 270. 270. Bom, dividido por 100. Aí eu tenho um zero e o outro zero anda uma casa. 2,7. Pronto, está resolvido. Então, é assim que faz a divisão por 100. Quando tem o zero, eu corto. Quando não tem, eu ando a quantidade de casas da direita para a esquerda. Faço a multiplicação normalmente. E se tiver que andar uma casa, 2 casas, eu ando 2 casas da direita para a esquerda. Pronto, está resolvido o valor. Pode ter uma situação de você calcular porcentagem de porcentagem. 15% de 20%, gente. Normal. Quando você vai calcular uma porcentagem de outra porcentagem, ó, 15% de 20%. Você vai encontrar a resposta em porcentagem. Então, o seu trato é o seguinte, só um desses camaradas você considera por 100. O outro você trata ele como se fosse um número normal. Tipo aqui o 18. O 18 não está por cento, correto? Então, ali eu considero que o 20 fosse um 20 só e não fosse por cento. Só que no final eu coloco o símbolo por cento. Então, eu vou pegar 15 vezes 20 e vou dividir por 100. Então, 15 vezes 20 dá 300, dividido por 100 vai dar 3. Aí, no final, eu coloco por cento. Então, 15% de 20% é 3%. Entenderam? Eu pego uma das porcentagens e considero como se fosse um número normal, só que no final eu coloco o símbolo de porcento. Então, se eu tiver que calcular 15% de 20% de um determinado valor, vamos supor que fosse assim, ó, 15% de 20% de 80. Olha só. Aí eu calculo 15% de 20% e encontrei que é 3. Agora é só calcular 3% de 80. Mesmo procedimento. 3 vezes 8, 24. Dividido por 100. Eu vou ter aqui 2,4. Pronto, resposta 2,4. Não altera porque é uma multiplicação.
é uma multiplicação, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Aquela tanto faz. Beleza? Bom, então os exercícios de porcentagem são bem tranquilos e diretos, né? Vamos lá. Agora vamos fazer aquele que ficou na aula passada lá, que foi o 17 e o 18. Um comerciante da Selecom, ó, um comerciante aumentou o preço de um produto em 25%. Um cliente, percebendo o aumento, pediu para que esse produto fosse vendido com o preço que era antes. Para que isso seja possível, o comerciante deverá aplicar o seguinte percentual de desconto. Qual deve ser o percentual de desconto aí? Já está marcado, né? Sacanagem. Bom, esse exercício desse tipo, gente, ó, eu sei qual que é o valor da mercadoria? Não sei. Geralmente a pessoa fica meio bugada porque nós não temos um valor. Só que assim, quando se trata de porcentagem, gente, independe do valor. Independe. Se essa mercadoria custar R$10, R$20, 30, 50, 1.000, 1 milhão, o percentual de desconto não altera. Não altera. É claro que altera o valor da mercadoria ou o valor do desconto. Mas em termos percentuais, não há alteração. Por isso que a grande sacada desse tipo de exercício é você atribuir valor. Qual valor? Valor que você quiser. Você pode dar qualquer valor para essa mercadoria e fazer uma regrinha de 3 básica, simples e direta, e chegar na resposta. Tá? Pensa comigo assim, só não dá valor, gente, grande demais. Aí você vai colocar um valor muito grande só para ficar fazendo uma conta enorme. E nem muito pequeno, porque senão você vai trabalhar com número decimal. E aí é ruim você ficar trabalhando com número decimal. Qual que é o melhor valor para se dar? É o 100, gente. O melhor valor para se dar é esse. Então, vamos supor que a mercadoria custa R$100. Uma hipótese. O que aconteceu? Ele não deu 25% de aumento? Então, beleza. Ele deu 25% de aumento. Se ele der 25% de aumento, essa mercadoria vai passar a custar quanto? 25% de 100 não é 25? Então, ela vai passar a custar 125. 25% de 100. Olha, o bom de usar o 100 é que você faz mentalmente. 25% de 100 é 25. Pronto, então a mercadoria passou a custar 125. Como eu tenho que dar desconto agora, qual é o desconto que eu tenho que dar? A mercadoria tem que voltar a ser quanto? 100. Então, ó, 125 é 100%. Tá? R$100 vai ser X. Aqui é real. Aqui é o percentual que ele vale. Tá? Aí você pode pensar assim, ou você coloca R$100 aqui, e aí você vai ter que subtrair no final para ver a diferença, ou você coloca assim. Quanto que ela está custando? 125. Quanto que eu tenho que dar em desconto para ela voltar a custar o que ela era antes? 25. Então, eu coloco 25. Aí eu já chego na resposta direto aqui. Tá? 125 é 100%. 25, que é o desconto que eu tenho que dar, X. E multiplica cruzado. Ó. Então, eu vou ter 125x igual a 25 vezes 100, que vai dar 2.500. X igual a 2.500 dividido por 125. X igual a 20. Pronto, tenho que dar um desconto de 20%. Viu como foi simples? Você atribuiu o valor. E eu recomendo sempre que não tiver, gente, usa o 100 como referência.
tá? Ah, professor, eu poderia usar o 20, o 30, o 40? Vai dar na mesma, gente. Se você falar que a mercadoria custa R$20, você vai pensar assim, R$20. 25% de aumento, 25% de 20 é 5. Então, essa mercadoria vai passar a custar 25. Aí você vai pegar 25 está para 100, R$5, que é o desconto que você tem que dar, está para X. E multiplica cruzado, você vai encontrar 20 do mesmo jeito. Então, qualquer valor que você colocar vai dar a mesma resposta. Por quê? Porque o valor em percentual não muda. O que muda são os valores aí. Ó. Você vê que aqui o desconto é 5, aqui foi 25, porque dependendo do valor vai dar valores diferentes. Mas percentualmente não muda. Por isso você pode dar qualquer valor. A dica é essa. E aí resolve com tranquilidade. Beleza? Outro, que seria o 18 aí, né? Daquela lista. Também da Banca Selecom, ó. Fez-se uma consulta com 350 alunos de uma escola, escolhidos ao acaso sobre o número de livros que leram no mês de outubro. As informações encontram-se na tabela abaixo. Pode-se dizer que o percentual de alunos que leram pelo menos 3 livros no mês de outubro é um número compreendido entre 1 minuto. Observe que o exercício fala assim, pelo menos 3 livros no mês. O que quer dizer pelo menos 3, gente? No mínimo 3. Ele pode ler 4? Pode ler 5? Pode. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Quantas pessoas são? 350. Então, 350 está para 100%. São 350 pessoas. Quantas leram pelo menos 3 livros? É só somar, ó. 106 mais 60 mais 43. Somando isso aqui vai dar 209. Portanto, 209 está para multiplica cruzado, porque ele quer saber quanto que isso representa em percentual. Você vai ter 350 vezes x igual a 209 vezes 100. Aí, fazendo essa continha, 209 vezes 100 vai dar 20.900, dividido por 350.
59, alguma coisa aí. Nem me interessa a vírgula, tá? Eu nem preciso continuar. Olha só como que eu faço, ó. 20.900 para ganhar tempo, tá, gente? Dividido por, cortei o zero, né? Então ficou 2.900 dividido por 35. Vamos lá, ó. 209, porque 20 não dá, vai dar 5. 5 vezes 5, 35. 5 vezes 5, 25. Fica os 5, vão 2. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17. Coloco aqui, subtrai. 9 tira 5, 4. 10 tira 7, 3, 0. Abaixo o 0, 340. Bom, vou agora experimentar aqui, vai dar 10 é 350, então vai dar 9. 9 vezes 35, 9 vezes 5, 45. 9 vezes 4, 9 vezes 3, 27. Com 4, 31. Subtraindo, vai dar 5. 3 tira 1, 2, 0, 25. Beleza, eu não preciso continuar a conta, porque o próximo passo seria colocar a vírgula aqui e acrescentar o zero, correto? Eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque o exercício falou o seguinte: é um número compreendido entre... Entre quem? Entre 55 e 65. Eu sei que ali vai dar 59, alguma coisa. E eu sei que 59, alguma coisa está entre 55 e 65. Então, não há necessidade de continuar. Você não precisa perder esse tempo. A não ser que fosse para dar a resposta precisa. Aí sim, você continuaria. Mas alternativas assim, onde você tem dois valores de referência, você chegou na vírgula, parou. Você só precisa chegar até ali. Tranquilo? Bom, vamos falar agora, gente, de probabilidade. O assunto probabilidade também é um outro assunto aí que é possível ser cobrado. Inclusive, dentre os assuntos relacionados a isso, é o que aparece com maior frequência. Tá? Lá nós temos uma lista de assuntos para ser cobrado. Nós temos, dentro da análise combinatória, combinação, arranjo, permutação, princípio fundamental da contagem. São assuntos aí dentro da análise combinatória. E nós temos também a probabilidade. O que eu tenho observado a nível de banca Selecom é que o que ele tem cobrado de probabilidade são os conceitos básicos da probabilidade. Gente, probabilidade ele é um assunto relativamente complexo. Tem questões de probabilidade que realmente arrancam o cabelo assim mesmo. Ainda mais quando é probabilidade condicional, quando está condicionado a uma outra coisa. Aí o bicho pega mais ainda. Não é o caso da banca Selecom, tá? Não tem nenhum caso de probabilidade da banca Selecom que envolve cálculos complexos disso. Os cálculos eles se baseiam principalmente no conceito básico de probabilidade. Então, o que eu tenho aqui? O que é a probabilidade? Para entendermos probabilidade, precisamos de alguns conceitos. Primeiro conceito, experimento aleatório. O que é um experimento aleatório? Experimento aleatório é todo experimento que, realizado por diversas vezes, obtém resultados diferentes. Ele não tem um resultado fixo que sempre vai dar aquele valor, a não ser que aquele objeto que está sendo experimentado seja um objeto viciado ou alterado. Partindo do princípio que esse objeto não é viciado, não é alterado, por exemplo, um dado. Se eu lançar esse dado várias vezes, eu vou obter vários tipos de resultados, a não ser que ele seja um dado viciado. Tá? Então, a gente parte do princípio que ele não é viciado. A Mega Sena. A Mega Sena é realizada sorteios semanais e toda semana a gente sai números diferentes, porque é feito lá todo um processo aleatório. O único que acredita que vai dar o mesmo número é meu pai. Meu pai pai, mas não vai. Saiu um resultado, deu um resultado, ele vai lá e joga o mesmo jogo que saiu. Eu falei, pai do céu, pode até, existe essa possibilidade, mas é muito, mas muito remota de repetir os 6 números, né? Repetir 3, 4 números, mas repetir os 6, gente.
Meu pai é foda. E ele não, e mesmo assim ele ainda insiste em jogar. Eu falei, tá bom, é só pelo jogo mesmo, né, pai? Então tá bom. Olha só. Aí, entendido que é experimento aleatório, então o evento que se repete e eu posso ter resultados sempre diversos aí. Outro conceito é o conceito de espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o conjunto de todos os resultados possíveis num determinado experimento. Então, se você vai, por exemplo, lançar um dado, quais são as possibilidades? Eu tenho 6 possibilidades. Sair a face número 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Não existe mais que isso. São 6 possibilidades no total. Então, o espaço amostral é o nome que nós damos a um conjunto de resultados possíveis. A um conjunto de resultados possíveis. Beleza. No caso do lançamento de uma moeda, eu tenho só 2 possibilidades, ou cara ou coroa. Aí, uma vez um aluno foi falando assim, professor, mas se ela parar assim? Eu falei, indivíduo. Não existe parar assim, gente. Ou vai dar cara ou vai dar coroa. Mas e se ela parar em pé assim? Gente, a gente não pode forçar algumas situações, tá? Então, tem coisas que é aquilo e essas hipóteses aí já tá descartada de cara, tá? Não tem como uma moeda ficar em pé, não. Ela vai sempre cair com a face, ou como cara, ou como coroa. Dizemos que um espaço amostral é equiprovável quando os seus elementos têm a mesma chance de ocorrer, né? Equiprovável, qual a possibilidade de sair um número de 1 a 6 no lançamento de um dado, né? Todas as faces estão numeradas de 1 a 6, né? Então não tem como. Bom, um outro conceito é o conceito de evento. Bom, então experimento aleatório é aquele experimento que realizado diversas vezes nos dá resultados diferentes. Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um determinado experimento. Agora, evento. O que é o evento? Evento é o específico, gente. É aquilo que está sendo perguntado, é aquilo que ele quer saber. Por exemplo, qual a possibilidade de sair um número 6 no lançamento de um dado? Então, o meu evento, nesse caso, é o número 6. Então, quantos números 6 eu tenho no lançamento de um dado? Só um número 6, porque são 6 faces, mas a número 6 só existe uma, tá? Então, o evento é o número de vezes que aquilo que eu quero saber especificamente pode ocorrer, tá? O evento é a pergunta, tá? É o comando do problema, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Sortear uma cara. Eu só tenho uma cara no lançamento de uma moeda, então o evento é a cara, eu só tenho uma. Sortear um número ímpar entre 24 e 28. Quais são os números ímpares que eu tenho entre 24 e 28? O 25 e o 27. Então, eu tenho 2 elementos no evento, que seria o 25 e o 27. Aqui o que importa é você saber não somente quais eles, mas principalmente quantos são. Essa é a ideia. Quantos elementos possui o meu evento? Quantos elementos possui o meu espaço amostral? Porque nem sempre você vai ter que identificá-los. Às vezes você só precisa saber a quantidade. Na maioria das vezes você só precisa saber a quantidade. Apesar que tem alguns exercícios de probabilidade que eles são tão complexos que uma das formas de você resolver é elencando todos os elementos. Às vezes é mais fácil do que você usar dessas regras todas. Mas a princípio, gente, você só precisa saber a quantidade. Ainda não vi nenhum exercício da Selecom com esse grau de dificuldade aí. Sair um número ímpar no lançamento de um dado. Então, eu tenho 3 possibilidades. Ou 1, ou 3, ou 5. Tá? Evento certo é aquele evento que não tem como não acontecer, né? Lançar um dado e registrar os resultados. Espaço amostral, 6. Tá? Vamos lá. Vamos ver uns exemplos aqui. Ocorrência de um número menor que 7 e maior que 0.
Qual a probabilidade disso ocorrer no lançamento de um dado? 100% ou 1, tá? A probabilidade, gente, ela vai ser sempre um valor localizado entre 0 e 1, ou 0 e 100%. Você pode falar em porcentagem ou você pode falar em numeral, tá? Você pode representar de um ou de outro. A probabilidade ela pode ser representada na forma fracionária ou percentual, na forma fracionária ou na forma de numeral inteiro, tá? Então, em forma de numeral aqui, ó, ela vai variar sempre de 0 e 1. Nunca vai ser menor que 0, nunca vai ser maior que 1. Sempre entre 0 e 1, tá? Maior ou igual. Ok? Bom, então esse aqui é um caso de 100%, ou 1, tá? Uma outra situação, um evento impossível, é aquele evento que não pode ocorrer, ou seja, probabilidade 0. Se eu tenho lá, no lançamento de um dado, ocorrência de um número maior que 6, pode sair um número maior que 6 no lançamento de um dado? Não pode. Então, 0% de chance disso acontecer, tá? Evento mutuamente exclusivos ou excludentes. O que é isso? Eu tenho dois eventos e eles não têm elementos em comum. Olha só, ocorrência de um número par, 2, 4 e 6. Ocorrência de um número ímpar, 1, 3 e 5. Então, estou diante de dois eventos que não possuem elementos comuns. Esses eventos eles são chamados exclusivos ou excludentes. São quando dois eventos não têm elementos comuns. Tá? E aí a gente vai ver situações onde que nós precisamos associar os dois. Então, esse é um caso, quando eles não têm elementos comuns, são chamados de exclusivos, não existe intersecção entre eles, tá? Vamos ver exemplo. Exemplos de ocorrência de eventos. Ó, vou colocar aqui já todos para a gente comentar. Ocorrência de um número par. Qual é o meu evento? 2, 4, 6. Ocorrência de um múltiplo de 3 no lançamento de um dado. Quais são os múltiplos de 3 no lançamento de um dado? Múltiplos são todos aqueles que fazem parte da tabuada. Então, múltiplos de 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Eu tenho o 3 e o 6. Ocorrência de um número ímpar. 1, 3 e 5. Tá? Compreendido como que faz para encontrar o evento? Ele vai te dar vai te descrever aqui uma situação e com base nessa descrição você vai identificar quais são os elementos que constituem aquele evento. Então, se ele pergunta lá, qual é a probabilidade de ocorrer um número ímpar no lançamento de um dado? O que você vai precisar saber? Quantos números ímpares tem no lançamento de um dado? 1, 3 e 5. Eu tenho 3 elementos. Então, volto a frisar, não são quais, mas sim quantos que é o necessário aqui. Bom, entendido o que é evento, o que é espaço amostral, agora sim a gente entra no conceito de probabilidade. O que é a probabilidade de alguma coisa ocorrer, gente? A probabilidade de alguma coisa ocorrer é exatamente isso. Probabilidade, guardem bem isso. Vocês vão precisar desse conceito para resolver os exercícios. Probabilidade de um evento A ocorrer vai ser o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que é o conjunto de resultados possíveis. Esse conceito você tem que guardar, gente. A maioria dos exercícios da Selecom, você só resolve usando esse conceito. Só esse conceito já é suficiente para você resolver o exercício.
de uma moeda, qual a probabilidade de sair cara? O que eu tenho que saber para encontrar isso? Para encontrar a probabilidade de alguma coisa, eu preciso saber quantos elementos tem o evento e quantos elementos tem o espaço amostral. É isso que tem que ficar claro para nós. Toda vez que ele pedir a probabilidade de uma coisa, você vai pensar, eu preciso saber o evento, eu preciso saber o espaço amostral. O que está em jogo aqui? Lançamento de uma moeda. Quais são as possibilidades que eu tenho quando eu lanço uma moeda? Two possibility, duas possibilidades, ou sai cara ou sai coroa. Então, o meu espaço amostral é constituído de duas possibilidades. Ele pergunta, qual a probabilidade de sair cara? Quantas caras existe? Uma. Então, o número de elementos do evento, 1. O número de elementos do espaço amostral, 2. A probabilidade é o evento dividido pelo espaço amostral. Portanto, 1 dividido por 2. Acabou. Agora, essa representação ela pode ocorrer de duas outras formas. Ela pode aparecer assim, fracionária, ela pode aparecer na forma decimal ou na forma percentual. Então, fiquem espertos, porque a banca pode usar como alternativa qualquer uma dessas três posições aqui. Ó. Alguma das três propostas aqui. 50%, 0,50, 1 sobre 2, tudo quer dizer a mesma coisa. Um outro exemplo, ó. No lançamento de um dado perfeito, qual a probabilidade de sair número maior do que 4? Olha só. Probabilidade de sair número maior que 4. O que é a probabilidade? Número de elementos do evento dividido por número de elementos do espaço amostral, gente. Então, eu preciso saber quantos elementos tem o meu evento, quantos elementos tem o meu espaço amostral. O que ele fala ali? Probabilidade de sair número maior que 4. Maior. Quais são os números maior que 4 no lançamento de um dado? 5 e 6. Então, quantos elementos tem o meu evento? 2. Ou é o 5 ou é o 6. 2. E o meu espaço amostral tem quantos elementos? 6, porque é no lançamento de um dado. E o dado tem 6 elementos. Então, probabilidade dessa resposta vai ser 2 sobre 6. E aí, 1/3 ou 0,33 ou 33,33%. Tá? Quero aproveitar essa questão para abrir um parêntese. Essa mesma questão ela poderia ser bem assim. Ó. Vou ler lá. No lançamento de um dado perfeito, qual a probabilidade de sair um número maior que 4, sabendo que o número sorteado, é par. Olha só o que aconteceu naquele mesmo texto ali. Isso aqui chama-se limitar o espaço amostral. Isso é algo que pode acontecer também. É uma forma de dar um grauzinho de dificuldade aí. Porque agora, quem é o meu espaço amostral no lançamento de um dado? O normal. Espaço amostral no lançamento de um dado é quem? 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que o exercício já condicionou. Ele falou que o valor que foi sorteado é um número par. É um número par. Então, o número par pode ser o quê? 2, 4 ou 6. Então, agora o meu espaço amostral vai ser de quantos elementos? 3 elementos e não mais 6 elementos. Entenderam o que eu quis dizer? Isso aqui acontece sempre que o exercício quer limitar o espaço amostral. Então, agora eu não vou poder considerar todos, porque ele já falou que foi retirado e identificou qual era o tipo da face do dado que foi retirada. Ele falou que era par. Ele poderia dizer assim, sabendo que o número sorteado é maior que 3, por exemplo. Maior ou igual a 3, vamos supor.
Se ele falasse assim, sabendo que o número sorteado é maior ou igual a 3, pode ser 3? Pode ser 4? Pode ser 5? Pode ser 6? Então, eu tenho 3, 4, 5 e 6. Quem é o meu espaço amostral? 4. 4 possibilidades do espaço amostral. Certo? O evento não muda. Continua o mesmo evento. Saiu um número maior que 4. Aí, maior que 4, eu tenho o 5 e o 6. Tá? Só que aí, veja bem, se ele fala que o meu espaço amostral é maior ou igual a 3, o que vai acontecer? Eu tenho aí um espaço amostral com 4 e não com 6. Então, eu não vou poder dividir mais por 6. Tá? Então, fiquem atentos com relação a isso. E sabendo que o número sorteado é par, o que ia acontecer? Probabilidade de sair um número maior que 4, sabendo que o número sorteado é par. Qual seria o meu espaço amostral? 3, né? Não, espaço amostral, 3. 2, 4, 6. E o meu evento? Só um, porque é par o sorteado, então só vai poder ser o 6. O 5 não vai poder, porque não... Então, seria 1 sobre 3. Então, vamos ficar atentos com relação a essas... Não são pegadinhas, né, gente? São formas de expressar que, às vezes, confundem a gente. Tá? Toma cuidado. Aqui ele fala assim, ó. Vamos formar todos os números de 3 algarismos distintos, permutando os dígitos 7, 8 e 9. Qual é a probabilidade de, escolhendo um desses números, ele ser ímpar? Então, o que você faz? Quantos números eu consigo formar permutando o 7, o 8 e o 9? Então, eu consigo formar 6 números. Mas ele quer saber, sorteando um ao acaso, qual a probabilidade dele ser ímpar. Quantos ímpares eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 de 6, que simplificando isso aqui vai dar 2 terços, ou 0,66, ou 66%. Tá? Uma outra coisa que ele perguntou foi maior que 780. Observe que todos são maiores que 780. Conclusão, 100%. Tá? Beleza? Então, vamos para o exercício 9 aí da folhinha. Banca Selecom. A tabela abaixo mostra o número de homens e mulheres inscritos em um concurso público em que são oferecidos apenas os cargos X e Y. Cargo X, cargo Y, homem e mulher. Sabendo-se ao acaso um desses candidatos, sorteando-se ao acaso um desses candidatos, a probabilidade de que ele seja uma mulher disputando o cargo Y é igual a. Vamos lá. O que é probabilidade, gente? Número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Isso que é probabilidade. Então, se ele quer a probabilidade de ser mulher e pertencer ao cargo Y, vai ser o número de mulheres do cargo Y dividido pelo espaço amostral, que seria o total de candidatos. É número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Quem é o meu evento aqui? É o total de mulheres, porque a pergunta é essa. O evento é o comando aqui. E o comando é, sorteando-se um desses candidatos ao acaso,
a probabilidade de que seja mulher disputando o cargo Y. Mulher disputando o cargo Y, olha aqui, ó, 72. Então, de quantos candidatos? É só somar ali. Soma tudo aquilo ali, vai dar quanto? Quanto que deu? 190? Não, dá mais. Não, tem que somar tudo. Tem que somar tudo. Não. Sorteando-se ao acaso um desses candidatos. Então, entra todos os candidatos, homens e mulheres. O que é espaço amostral, gente? Espaço amostral é o número de todos os resultados possíveis. Ao você sortear uma pessoa, um candidato, ele pode ser homem, pode ser mulher, então é o total. Então, soma-se tudo. Deu quanto? 372. Aí, simplificando esse camarada aqui, 372, vai dar, acho que dá 6/31 aí a resposta, ó. 372, vamos dividir isso aqui por 2, dá 36. Aqui vai dar 8, 6. 36 dividido por 2, 18. E aqui 93. 18 dividido por 3 dá 6. 93 dividido por 3, 31. 6/31. Aí só simplificando. Até não dá para simplificar mais. 31 é número primo, então para aí. 6/31. Olha outro da Banca Selecom. Num cofrinho há somente 50 moedas, sendo 20 delas de R$1 e as demais de 50 centavos. João retira aleatoriamente desse cofre 2 moedas. A probabilidade de ambas as moedas retiradas por João serem de um mesmo valor corresponde a... Eu tenho moeda de R$1 e tenho moeda de 50 centavos. Agora vamos tomar cuidado, porque aqui, gente, ele está dizendo o seguinte, ó. Sendo 20 delas de R$1 e as demais de 50 centavos. Se são 20 de R$1, quantas são de 50 centavos? 30. Então, eu já sei que eu tenho 20 moedas de R$1, 20 moedas, e aqui eu tenho 30 moedas. Beleza? Ele falou que vai sortear 2 moedas. 2 moedas. E pergunta qual é a probabilidade de sair ou de R$1, 2 moedas iguais, né? A probabilidade de ambas as moedas retiradas por João serem de um mesmo valor. Ou seja, ou serem de R$1 ou serem de 50 centavos. Então, eu vou ter que primeiro fazer o cálculo separado de cada uma delas. A probabilidade de sair as duas de R$1 e a probabilidade de sair as duas de 50 centavos. Depois, eu faço a soma desses resultados. Então, qual que seria a probabilidade de sair as duas de R$1? Olha só, eu vou tirar 2 moedas de R$1. Qual a probabilidade da primeira moeda ser de R$1? O que é a probabilidade? Número de elementos do evento dividido pelo espaço amostral. Qual é o evento? Quantas moedas de R$1? 20.
de um total de 50. Aí pronto. Tirei a primeira moeda. Ela é de R$1. Quantas moedas de R$1 sobraram? 19. Sobre quanto? 49, gente. Toma cuidado, porque eu já tirei uma. Então sobraram só 49. Então agora eu multiplico 20 vezes 19. 380, 50 vezes 49, 2.450. Ou 38 sobre 245. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a moeda de 50 centavos. Quando vou retirar duas, qual a probabilidade da primeira moeda ser de 50 centavos? 30 por 50. Eu tenho 30 moedas de um total de 50. Retirei. É de 50 centavos. Qual a probabilidade da segunda ser? 29 sobre 49. Então, eu tenho aqui 3 vezes 9, 27, 6, 8. 870 sobre 200, 2.450, quarto zerinho, 87 sobre 245. Pronto, a probabilidade das duas serem de R$1 é essa, a probabilidade das duas serem de 50 centavos é essa. Agora é só somar a probabilidade de uma mais a probabilidade da outra. 38 sobre 245 mais 87 sobre 245. Então, eu vou ter aqui 125 sobre 245. Quando a soma, quando o denominador é igual, conserva o denominador e soma em cima. Simplificando por 5 aqui, vai dar 25 sobre 49. Sobre 49. Pessoal, vai ficar ainda uns exercícios aí para vocês